Fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve, é de graça. Clicou uma vez no botão, tá escrito ponto. Deixe seu like também, seu like é muito importante aqui para o canal. E habilite o sino das notificações. Eu vou falar sobre o Luca Orellano, tem muita gente perguntando aqui, com dúvidas sobre o jogador. Falar sobre a estreia do Maldonado, o chileno Maldonado, que passou por diversos clubes aqui no Brasil, foi jogador da seleção chilena também, e não é novidade para ele trabalhar como técnico não, tá bom? E estratégia revelada dentro do Vasco, né? O técnico Maurício Barbieri vem tomando decisões sérias dentro do clube e que vem surtindo efeito, e eu quero comentar isso com vocês também. Eu vou começar com esse assunto. O técnico Maurício Barbieri foi contratado pelo Vasco debaixo de muita desconfiança, né? O torcedor do Vasco não tinha certeza se o Maurício Barbieri iria dar certo no Vasco, se a coisa ia andar com o Maurício Barbieri. Bom, com o passar do tempo, o técnico veio mostrando, né, a capacidade dele técnica, o estilo de jogo dele, né, sempre de um time muito ofensivo, de um time muito, enfim, que ataca, marca o tempo inteiro, né, ataca em bloco, e isso também chamou a atenção da torcida do Vasco, né, pelo menos a minha e da maior parte da torcida, que enxerga o Maurício Barbieri como uma boa escolha, né? Ele começa a mudar a história, né? Pô, o Abel Ferreira chegou debaixo de desconfiança no Palmeiras, depois foi muito bem. Fernando Diniz, a mesma coisa. São os técnicos mais novos, né? E a chegada do Maurício Barbieri no Vasco, recebendo esse caminhão de jogadores, tendo que montar um time, tendo que escolher os principais jogadores, realmente não foi fácil. As críticas vieram, ele conseguiu superar, ele vai conseguindo, na verdade, superar, porque não é fácil comandar o time da grandeza do Vasco, principalmente tendo que montar, né, um elenco, um time forte para a disputa de um campeonato brasileiro. A minha certeza cresce cada dia mais, depois do treinamento de hoje, que o técnico mudou bastante, mexeu bastante no time, em campo. Eu não posso ficar falando aqui sobre, Eduardo, ele, de repente, gente, ele mudou isso, ele mudou aquilo, enfim, foram muitas jogadas ensaiadas, muitas repetições, e isso realmente fazia, né, falta dentro do Vasco, essa pegada um pouco mais forte. Então, eu enxergo de uma maneira muito positiva, sabe, gente? Eu estou falando para vocês de coração. A chegada do Maurício Barbieri no Vasco. Ele vai receber outras peças, outros reforços, principalmente no meio do ano. E aí sim, o Vasco, na minha opinião, vai estar com o elenco inteiro montado. Mas nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, gente, vou falar para vocês de coração, eu tenho certeza que nós não vamos passar sufoco. Tenho certeza que o Vasco não vai pagar mico, o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela, tá certo? Amanhã é contra o Palmeiras, o principal time do Brasil e da América, na minha opinião, torno a repetir isso aqui, mas dentro de campo são 11 contra 11, eu acho que dá para vencer, concentração total, é foco total. O Palmeiras vem desfalcado, né? Tem 3 desfalques, eu falei sobre isso mais cedo aqui no vídeo, né, e tal. Não tem Rafael Veiga, não tem Rony, não tem o Abel Ferreira na beira do campo. Então, amanhã, o auxiliar técnico do Vasco, né, o Maldonado, ele está recebendo o time das mãos, isso é normal, tá? Nas mãos do Maurício Barbieri. Agora, no momento, na mexida ali do campo, é com ele. Né? Ele que acompanha os treinamentos, é ele que enxerga o melhor Vasco, o jeito do Vasco jogar, assim como o Barbieri também faz. Então, eu acredito que o Vasco vai surpreender amanhã e se jogar firme, se jogar sério, assim como foi contra a equipe do Atlético Mineiro, lá no Mineirão no sábado passado, o Vasco consegue sim essa vitória. Vai ser difícil pra caramba, mas vai conseguir sim a vitória. Mudando de assunto agora, eu vou falar sobre o Luca Orellano, porque tem muita gente perguntando, Eduardo, por que o cara não vem jogando? Se o cara tá treinando bem, se o cara tá se destacando e tal. Olha, gente, a seguinte questão, é simples, né? O Gabriel, muita gente falou assim, pô, se ele joga na função, se ele faz a função do Gabriel Peck, por que de repente ele não entra, né, quando o Gabriel Peck sai e tal? Eu acho que existem alguns cenários para a entrada do Luca Orellano no time, né? Até nas substituições. Tanto ele como qualquer outro jogador. Bom,
Vasco vencendo o jogo, né? Geralmente o Vasco joga, né, com 3 atacantes e 3 jogadores do meio campo, né? Forma uma trinca ali com o Rodrigo, com o Jair e com o Andrei Santos. Mais na frente, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul, né? Quando você está vencendo o jogo, é natural que você tire um atacante, né, tire um jogador de ataque, né, no segundo tempo, jogadores cansados, e você preenche o meio campo ali, você forma o meio campo. Quem tem entrado da função e fazendo muito bem é o Marlon Gomes. E o Orelhano, né, ele é muito importante fazendo essas funções também, só que ele joga na posição, né, do Gabriel Peck. E hoje é inegável, isso aqui não tem como eu falar um ai do Gabriel Peck, porque o Gabriel Peck tem sido um dos principais jogadores do Vasco, o motorzinho desse time do Vasco. O Gabriel Peck consegue chegar na linha de fundo, é driblador, consegue achar o passe, está batendo muito bem falta. Acho que o Nenê foi muito importante para o Gabriel Peck nesse aspecto da bola parada e tal. O Gabriel Peck realmente está surpreendendo, está jogando bem. A gente tem que admitir, tem que calçar, né, a sandália da humildade. E aí, dito isso, eu vou falar uma coisa para você aqui do fundo da minha alma. E eu quero que seja assim com todos os jogadores. Porque o Orelhano joga muita bola, mas ele vai ter que trabalhar muito para entrar no time. Porque ele joga na posição do Peck, né? Eu acredito que dificilmente, eu não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas em algum momento o Peck for mal, ele vai entrar no lugar do Peck. Mas dificilmente ele vai atuar no meio campo, né? Porque temos o Marlon Gomes, temos outros jogadores da base subindo também, e eu vou trazer essas novidades para vocês aqui, então fica atento, então fica ligado. Então, assim, é um grande jogador, assim como o Capasso também assim como o Ivan também é. São jogadores que estão pedindo passagem, ó, se eu entrar no time, não saio mais. Isso é fato. Agora, gente, tem um lado da moeda que você pode ficar em paz, porque hoje você olha para o banco do Vasco, você vê opções, você vê o Gabriel Peck é titular, desculpa. Você vê o Orelhano, você vê o Marlon Gomes, você vê o Eric Marcos, você vê Figueiredo, você olha assim, opa, eu tenho um banco aqui que eu tenho opções, né, de mudar o jogo, vencer os jogos assim com certa tranquilidade, colocando velocidade, colocando o jogador com um preparo físico melhor para aguentar melhor um segundo tempo, um final de um jogo apertado, como foi lá no Mineirão, o caso do Figueiredo. Acho que Figueiredo é um jogador muito forte, então ele tem essa facilidade de parar a bola, segurar a bola, é troncudo, então o Eric Marcos tem muita velocidade, de repente encarar um contra-ataque rápido dos adversários. O Orelhano, além da velocidade, habilidade, ele tem um chute para o gol muito bom. E, gente, com o passar do tempo, esses jogadores vão se entrosando a cada dia e as coisas vão melhorando para o Vasco, sabe? Eu acho que o mais difícil, sendo muito reto com vocês aqui, foi construído. Quem concorda comigo, sobe o like aí e se inscreve aqui embaixo. Quem concorda comigo, olha, Dado, concordo, sobe o like para eu ter noção se eu tô, de repente estou falando besteira e você não concorda, comenta aqui embaixo. Mas eu acho que o Vasco conseguiu sim formar um time com opções do banco de reservas, né, do banco de reserva, desculpa, e também outras questões, tipo, olha só, eu tenho que reforçar com mais alguns jogadores? Sim, mas esse jogador que vier, ou esses jogadores que vierem no meio do ano, o Vasco vai investir muita grana ainda no futebol, na reforma do CT, as questões envolvendo o São Januário, mas isso é um segundo momento. O Vasco vai contratar, mas esse jogador tem que ser acima da média. Não pode ser o jogador mais do mesmo, né? Porque o mais do mesmo nós temos dentro de casa. Você pode até, e aí eu me incluo nisso também, reclamar por conta de uma contratação errada ou outra. Mas isso é super normal no futebol. Isso é muito normal. Pô, o dirigente errou na contratação desse jogador, eu acho que não deveria ter... Porque eu não sou adivinho. De repente o cara contrata, dá certo, funciona. Tá aí o Robson Bambu contra o Atlético Mineiro. Foi bem, ajudou pra caramba na vitória do Vasco contra o Atlético, e o Vasco precisa continuar subindo na tabela de classificação para Libertadores, pelo menos, e brigando ali na parte de cima. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com muito êxito, essa vaga na Libertadores e brigar. Se der mole, o Vasco briga pelo título. Podem anotar. Eduardo, você é maluco? Não, não sou maluco, não. Eu confio nessa cruz e dá para ver, sabe, o espírito do Vasco, a energia boa dentro do clube,
sabe, após a chegada de um aporte financeiro. Não vou usar a palavra 777, não. Eu vou usar a palavra paz financeira, né? Porque isso realmente atrapalha demais, gente. Atrapalhava. Pô, você não recebia, era penhora para cá, penhora para lá. Então isso é um conjunto, sabe? Aí o jogador, ele fica em paz. Ele tem paz, os jogadores, os funcionários, e é um conjunto, eles se unem, ó, vamos vencer tudo aí, cara. Pô, o clube tá aqui, tô motivado, tô recebendo em dia, quero. Em pagar em dia é obrigação. É obrigação desde que o Vasco foi fundado. É obrigação para qualquer equipe do Brasil. E o Vasco vivia debaixo de uma lama de dívidas e salários atrasados, numa draga danada. Então vamos ser sinceros, vamos ser retos, vamos ter principalmente humildade para reconhecer o que está dando certo dentro do Vasco e o que está dando errado. Dificilmente hoje você vai enxergar alguma coisa errada dentro do clube. É difícil procurar e dizer, ó, isso aqui não está certo dentro do clube. É difícil, né? Quem enxerga isso aí são os cri-cris aí é coisa, para mim não são Vasco. Para mim são torcedores políticos. Agora, a grande realidade hoje é de um Vasco, na minha opinião, forte e competitivo, que vai se reforçar ainda mais para, enfim, disputar esse campeonato. Isso mesmo, disputar o Campeonato Brasileiro e não participar do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Daqui a pouco tem live, fica atento, fica ligado, se inscreve aqui embaixo, sobe o like mais uma vez e vamos com tudo, porque isso aqui é muito, muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.